Eu não sei se você já imaginou aquele seu personagem favorito de Naruto sendo do mal. E é exatamente isso que vai acontecer hoje com o Shikamaru. E aí, rapaziada, voltamos para mais um vídeo DC, onde animes ganham realidades alternativas, dessa vez de Naruto, para imaginar e se aquele personagem mais preguiçoso, mas também o mais inteligente de Naruto tivesse escolhido o caminho do mal. Hoje a gente vai descobrir um dos cenários assim mais épicos, mais perigosos de todo o universo ninja. E se o Shikamaru fosse do mal? E aqui eu não tô falando de força bruta nem Granjutsu destrutivo. Aqui eu tô falando só de um gênio da estratégia, alguém que foi capaz de manipular aliados e inimigos na Quarta Grande Guerra Ninja como se fosse peças de shogi. A pergunta que não quer calar é: o que isso mudaria na história? E qual que iam ser os impactos de personagens como Sasuke, Naruto, Neji e até mesmo Akatsuki entra nisso. Mas principalmente como esse Shikamaru do mal afetaria ou alteraria o tema central da obra, que sempre foi de laços de amizade. Se prepara então, porque esse vai te mostrar como a mente mais brilhante da nova geração poderia ter destruído tudo. Lembrando que no canone original o Shikamaru cresce como um garoto preguiçoso que evita problemas, mas que no fundo ele tem um senso de responsabilidade gigante. E com o passar do tempo, ele herda do mestre dele, o Azuma, não só as técnicas, mas também a famosa frase: você tem o que é preciso para se tornar Hokage. E é exatamente aqui que a gente muda toda a história. Imagina que a morte do Azuma, em vez de fortalecer o espírito do Shikamaru para proteger as futuras gerações, deixa ele com uma marca sombria. Ele não encara a morte do Azuma como motivação, mas sim como uma injustiça. Em vez de pensar, preciso proteger meus amigos, meus aliados, ele pensa totalmente o oposto. Esse mundo é só um tabuleiro de sacrifícios inúteis, e quem não controla as peças está totalmente condenado a ser descartado. E é nesse ponto que o Shikamaru bom desaparece, dando lugar a um Shikamaru mais sombrio. E isso fica mais interessante porque o Shikamaru já dizia frases como: a primeira jogada é sempre uma distração. E no original isso é uma estratégia de combate usada por vários ninjas, mas aqui para ele passa a ser uma filosofia de vida a partir de agora. Então ele começa a enxergar cada laço, cada amizade, não como força, mas como fraqueza. Para dar uma base forte aqui, você lembra de como que foi a luta dele contra o Hidan, como ele já agiu contra o Hidan lá atrás, sendo paciente, manipulando todo o campo de batalha, implantando várias armadilhas que ele preparou dias antes. Agora imagina essa frieza toda, só que do lado ao contrário, contra os próprios aliados. No caso, se o Shikamaru fosse do mal, o primeiro alvo dele não ia ser um vilão de fora da vila, seria a própria aldeia da Folha, porque ele não é assim de combate frontal, mas sim de pensar no combate. Primeiro, ele conhece o conselho, ele conhece a burocracia, as falhas do sistema, de toda a mentira que sempre sustentou a vila. Então ele tá por dentro disso, e com esse movimento dele bem calculado, o Shikamaru poderia manipular relatórios de missões, plantar informações falsas ninjas, criar crises de confiança entre os próprios líderes, seja do conselho ou dos próprios líderes de equipes. E nesse caso o time Inashikacho poderia também ser manipulado pelo próprio Shikamaru, pensando que tudo aquilo era pro bem maior. O Choji, por exemplo, ia ficar leal até o fim e seria usado como peão do Shikamaru. E para ter certeza do Choji, ele faria testes para saber o limite dessa lealdade. No caso da Ino, que é mais sensível e emocional, ela poderia ser manipulada com informações distorcidas, porque a gente está falando do Shikamaru aqui, e esse ia ser um efeito dominó gigante. Antes mesmo da própria Akatsuki invadir a Vila da Folha, já ia ter sérios problemas internos. Só que não para por aí, porque o Shikamaru entenderia inseguranças de personagens como Hinata e podia tirar alguma informação relevante dela sobre o clã, ou também explorar a ingenuidade do Naruto e fazer com que ele ajudasse em algum plano, e até mesmo ele poderia usar a Temari, que virou uma aliada de confiança deles, e nesse caso usar ela em jogos políticos entre Konoha e a Vila da Areia, para causar algum desastre. É tipo em Code Geass, quando o Leruth
usa os pontos fracos emocionais das pessoas para construir o seu império. Então o Shikamaru ia fazer algo parecido, mas com mais disfarces, porque ao contrário do Leruti, ele jamais ia deixar claro que queria dominar. É o famoso comendo pelas bordas. E aqui começa a parte mais sombria. Cada personagem tem sua característica própria que a gente sabe. O Naruto age pela emoção, o Sasuke tem o ódio e o poder com ele, mas e o Shikamaru? Ele tem um cérebro puro. Minha pergunta é, como que alguém consegue vencer alguém que já preveu cada passo antes da batalha começar? Por exemplo, no exame Chunin, o Shikamaru nem suou para derrotar a Temari. Agora imagina essa mente contra o Naruto. Primeiro que ele ia explorar essa ingenuidade do Naruto criando cenários falsos que colocasse o Naruto do lado dele. Por exemplo, colocando um pensamento sobre a Sakura, que ela detestava ele, sobre a própria vila que nunca ia gostar dele, só para que o Naruto visse ele como única esperança. Então o Naruto, que tem isso com ele de acreditar nas pessoas, ia ser o alvo perfeito para o Shikamaru manipular para os próprios planos dele. Mas e contra o Sasuke? Aqui o duelo ia ser de pura estratégia, porque de um lado você tem o gênio do Sharingan, que lê todos os movimentos, e do outro o gênio das sombras, que simplesmente pode pensar 10 passos à frente do inimigo. Então ia ser quase um xadrez filosófico, o ódio irracional contra a lógica fria. E no fim, talvez nem o próprio Sharingan pudesse prever um inimigo que não se expõe de forma gratuita, sempre está pensando em cada passo, analisando e alterando a estratégia a todo momento. Agora passando por um impacto global da coisa, o Shikamaru derrota o Hidan com pura estratégia que a gente sabe, mas e se nessa versão ele resolvesse negociar com a Akatsuki em vez de se vingar? E aqui ele não ia ser só um membro, porque o Pain saberia da inteligência dele e colocaria como braço direito. Ele seria o cérebro por trás de todos os ataques da Akatsuki. Agora imagina o Pain invadindo Konoha, mas com planos formulados pelo próprio Shikamaru. Não ia ser nada de um ataque assim direto, ia ser sabotando a vila internamente, fazendo divisões e mal entendidos na cadeia de comando, ou seja, os ninjas iam ficar perdidos, desconfiados e consequentemente se voltando uns contra os outros, e Konoha ia cair bem antes da própria entrada do Pain. E claro, falando de Akatsuki, a gente tem que colocar o Itachi para jogo, porque se o Shikamaru tivesse contato com o Itachi no primeiro momento, ia ser uma surpresa pro Itachi ver outro membro de Konoha na Akatsuki, mas também traria um debate interessante no nível filosófico. De um lado o Itachi, que sacrificou tudo em silêncio para proteger a vila, e do outro o Shikamaru, que destruiu tudo pela lógica fria. É como colocar o Kira de Death Note frente a frente com o Itachi. Não aconteceria assim nenhuma luta, porque o Shikamaru ia estar preparado para qualquer situação, e nem é do perfil do Itachi entrar numa luta sem sentido, a não ser por esse lado das ideias. E é aqui que o IC fica ainda mais interessante, porque Naruto sempre foi uma história sobre laços, amizade, sobre acreditar que ninguém está além da redenção. Só que o Shikamaru do mal ia ser a prova contrária. Ele ia mostrar que a inteligência e a frieza podem corromper até mesmo o ninja mais promissor da nova geração. E isso mudaria a narrativa inteira de Naruto. Em vez de ser só uma luta contra o ódio ou a vingança, a história ia virar também uma luta contra a manipulação. Então o Naruto ia ter que provar que confiar ainda vale a pena, mesmo que tudo pareça que é fingido e falso. E nesse caso, o Shikamaru do mal transformaria Naruto numa obra muito mais política, quase uma mistura de filosofia ninja com estratégias que usa os fins para justificar os meios. No fim, rapaziada, imaginar o Shikamaru que a gente conhece como um vilão de verdade seria muito da hora para ver a mente dele trabalhando do outro lado. Mas ia ser assustador porque ele não ia precisar de força bruta para vencer. Claro que ele ainda ia ter as sombras dele como habilidade, mas o que importa aqui é que a mente dele ia ser o maior trunfo para vencer qualquer um. E talvez nesse universo alternativo, o Naruto nunca tivesse conseguido salvar ele. E assim, a pergunta que fica é: até onde a inteligência com o coração frio podia levar alguém? Mas e você, no lugar do Shikamaru, qual caminho você escolheria? E aí, curtiu esse IC? Se você acha que o Shikamaru seria um vilão ainda melhor e mais perigoso que o Madara, deixa aí sua opinião nos comentários. A classificação, um tier
do perigo que o Shikamaru seria como vilão. E claro, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos nesse estilo com Cientivado. E para você não ficar sem conteúdo e nessa mesma vibe sombria, confere nosso vídeo do "E se do Tobirama se ele tivesse um time formado apenas por Uchihas". Até o próximo vídeo. Valeu, gente!